O Hernan, um jogador que é muito destacado no Palmeiras e que mais uma vez fez grande partida, também taticamente falando, mas tecnicamente às vezes é contestado pela torcida, é o Rony, né, Hernan? O Rony é um jogador muito necessário no esquema do Abel Ferreira, tanto que é um jogador que assim não está à venda no Palmeiras. Por mais que o pai dele, o Hércules, que é o empresário também, tenha dado algumas entrevistas lá para alguns jornais de Belém falando que A tem. Arábia vai levar o Rony também ou não? O Hércules, que é um sujeito muito legal, que é um cara carismático, é uma figura muito doce, é o empresário dele, é um artista plástico lá de Belém. Deu uma entrevista falando: olha, 4 clubes já procuraram os advogados, enfim, procuraram ele, querendo saber, sondagens e tudo mais, clubes do Catar também, mas está no campo da sondagem. O mercado se fecha lá na Arábia em setembro. A gente vai ver muita coisa acontecendo ainda nesse sentido. Mas a informação que eu tenho em relação ao Rony no Palmeiras, o Rony não está à venda. O Palmeiras não quer vender o Rony. Aliás, nenhum jogador do time titular. E o Rony é um jogador que tem uma importância tão grande dentro do esquema do Abel Ferreira, que é um jogador que faz lado de campo, que é um jogador que faz a função ali de centroavante, é um jogador que se doa taticamente para o time de maneira absurda. É um jogador que foi elogiado no Mundial de Clubes por jogadores do Chelsea, jogando praticamente como lateral direito no Mundial. Então, assim, para o Abel Ferreira falar assim, olha, imagina o Klopp 15 minutos vendo o Rony, leva ele para o Liverpool. E assim, não é chacota. O Rony é um jogador que qualquer treinador hoje, dos grandes treinadores do futebol mundial, olha para um Rony e gostaria de ter no elenco, porque é um jogador que você coloca uma situação tática para ele cumprir. O Rony é um cumpridor de função tática. E hoje todo treinador gostaria de ter um jogador como o Rony. Não é exagero. Quando você conversa com treinadores do futebol, você fala do Rony, fica muito aquela coisa, porque o Rony é um jogador que veio do Atlético Paranaense, estava no Remo, não sei o quê. Muitas vezes vai para o lado da brincadeira, porque ele ficou muito tempo sem fazer gols, vai para o lado da chacota, mas hoje o Rony é um jogador que mudou essa imagem. E os outros treinadores, hoje o mercado olha para o Rony de maneira diferente. É um jogador importantíssimo, só que é um jogador assim, muito humilde, é um jogador que não tem marra, é um jogador que não tem aquele, não é aquele perfil que chega no vestiário e fala, é um jogador... Não é aquele marqueteiro, né? Não é marqueteiro, é um jogador extremamente humilde, exatamente de onde veio. É um cara que passou fome, fala abertamente que passou fome, é um jogador extremamente família, humilde, e é um jogador taticamente muito, muito, muito importante para o Palmeiras, e o Abel não abre mão dele. Jogo após jogo ele prova isso dentro de campo também, PVC. Ontem ele sofreu o pênalti, que foi pênalti, o VAR confirmou que foi dentro da área, deu o passe para o segundo gol e marcou o segundo gol marcado pelo Marcos Rocha e marcou o quarto gol. Dos 4 gols ele participou de 3. Então, uma atuação impecável. É muito curioso a gente olhar para a questão do Rony, porque no início de 2022, o que é que se dizia do Rony, do Palmeiras? O Palmeiras tem um centroavante, a bola passa na pequena área e não tem um centroavante. O Palmeiras não tem centroavante. O Palmeiras precisa de um centroavante. De lá para cá, o Endrick estreou, o Lopes foi contratado, a contratação mais cara da história do Palmeiras. O Merentiel foi contratado e depois emprestado ao Boca Juniors, e quem joga é o Rony. E o Rony joga de 10, mas é 9. O Rony é um dos melhores 9 do Brasil. A pergunta é de que o Rony não joga, né? Exatamente. Agora, se você chegar um momento da temporada em que você tem um desfalque, eventualmente, de um ponta, o Rony pode ser ponta. Mas o Rony está jogando muito bem adaptado à função de centroavante. Centroavante, existem diversos tipos de centroavante. Não é porque o cara nasceu ponta que ele não pode ser centroavante. A gente já viu centroavante bom baixo, centroavante bom alto, centroavante bom
de área, centroavante bom de mobilidade, centroavante bom de alta técnica, centroavante bom rústico, né? Vamos fazer exemplos aqui. Ronaldo era centroavante, Reinaldo era centroavante, Serginho Chulapa era centroavante, Dadá Maravilha era centroavante, Reinaldo eu citei, Romário terminou a carreira como centroavante, Roberto Dinamite saía da área, era centroavante, o Messi foi centroavante falso, mas foi centroavante. Então, assim, não é porque ele não nasceu centroavante que ele não pode ser centroavante. O Rony, hoje, é o grande centroavante do Brasil. E nenhum deles, de todos esses que você citou, é rústico, tá, PVC? Rústico é só o Rony, esse aí é único, não tem jeito. Estou brincando, evidentemente, pelo apelido do camisa 10 do Palmeiras, mas, Hernan, só para pontuar, para a gente amarrar sobre o Rony, porque é uma informação importante. O Palmeiras não abre mão de ter ele em nenhum dos titulares, pelo menos até a reta final, mesmo com a janela da Arábia, que a gente não tem noção dos milhões que podem pintar nessa reta final. Eu vou citar 2 exemplos aqui, e eu tive uma conversa com uma pessoa importante do Palmeiras que me disse o seguinte: o Luan teve uma proposta do Krasnodar e ficou balançado. O Gustavo Gomes teve a proposta do Al Nassr e ficou balançado. Além das cifras, da questão da independência financeira, no caso do Luan, era o futebol da Rússia um futebol europeu, que é um mercado de segunda linha, mas é um mercado europeu, e o Al Nassr é o time do Cristiano Ronaldo para o Gustavo Gomes. 2 caras que ganharam tudo no Palmeiras e que poderiam fazer uma mudança de ares, né? Ficaram balançados com as propostas. Gostariam de ir. E o Palmeiras falou: aqui vocês são importantes, aqui vocês têm valorização salarial, vocês têm valorização profissional, vocês tiveram extensão de contrato. No caso do Luan foi uma renovação de contrato, no caso do Gustavo Gomes foi uma extensão com baita de um aumento, capitão do time, um cara que é ídolo, né? Um cara que já merece inclusive uma estátua lá no clube, o Gustavo Gomes. Ele está na seleção dos principais times da história do Palmeiras. Muitos colocam o Luiz Pereira e o Gustavo Gomes como a zaga da história do Palmeiras, né? Então, assim, o Gustavo Gomes... Espera aí que teve uma mãozinha levantada aqui. PVC coloca? Coloco. Era Valdemar Fiume nem zagueiro era. A maior zaga da história do Palmeiras hoje, no Palmeiras de todos os tempos, é Luiz Pereira e Gustavo Gomes. Aí, ó. Já temos um exemplo aqui, não preciso nem dizer. Muita gente coloca essa zaga também. Então, assim, essa pessoa do Palmeiras me disse, esses 2 exemplos, nós estamos falando de um jogador que é titular absoluto e o outro que é reserva e que entra e desempenha. Esses 2 jogadores ficaram pé da vida, ficaram putos da vida, mas ficaram no Palmeiras e estão desempenhando, estão jogando. Esses caras são muito transparentes. Esses caras são muito doados, se doam muito para o Palmeiras. Gostam muito de jogar, estão felizes aqui. Receberam essa proposta, já esqueceram, é passado, agora é bola para frente. No caso do Rony, vai ser a mesma coisa. Ele pode receber uma proposta de 20 de euros, pode receber uma proposta de 15, 20 de euros. O Palmeiras vai segurar. O Palmeiras não está vendendo os seus jogadores. O Palmeiras é um clube que não é fazedor de caixa, não está precisando de dinheiro nesse momento. O Palmeiras já fez as vendas que precisava fazer, vendendo o Giovani, vendeu outros jogadores, e no caso, os titulares, as peças principais, e o Rony é uma peça principal, esses jogadores não estão à venda. Então, pode vir a proposta que for, árabe, petrodólar, eurodólar, arabão, Cristiano Ronaldo, Al Hilal, Al Ittihad, não vai vender. O Palmeiras não vai se desfazer dos seus principais jogadores e é muito em função desse cara aí que a gente está mostrando. Ricardo, deixa eu só... Não, eu ia fazer uma brincadeira só, não é uma brincadeira, mas é uma história. Quem começou com essa história de Rony rústico, que você brincou com o apelido, que eu falei que havia centroavantes rústicos, como Dadá Maravilha, Serginho Chulapa. Quem começou com a história de Rony rústico foi o Theo José, né? É isso que eu ia falar. Eu vi ele falando. É o pai do Rony. O Rony é Rony. Rony é Rony. Mas agora é rústico. Mas a torcida não chama de Rony rústico, né? O Rony vem aí, o bicho vai pegar. Quem começou com isso foi o Theo José. O Rony rústico, você sabe qual é a origem disso? Não. Qual que é? A música, é uma né? música. É uma música da Blitz. Que é Betty Frígida. A música é Betty Frígida.
E Beth Frígida namorava com o Rony Rústico. É daí que vem daí a origem da história. A Beth Frígida é uma música da Blitz. Eu vou dizer já qual é o disco, mas é uma música que fez sucesso em 1983. Eu estou esperando você dar uma palhinha pra gente no PVC musical, que a gente tem que criar esse quadro aqui no De Primeira. Você sabe, né? Você gosta. Peraí, vou ter que lembrar. Enquanto você procura a letra, o registro. Não, já achei a letra aqui. Já achou? a letra aqui. Então. Meu amor, não fique assim. Não foi sua, minha culpa. Por favor, não mude de cor. A gente pode tentar outra vez. É muito engraçado essa. É muito engraçado. Vira a cadeira aí, Hernão, não? Pro PVC musical? Aperta o botão para ele ou não? Frígida, Beth Frígida. Aqui, eu não consigo relaxar. Virei. Aí a segunda parte é a do Rony Rústico. Meu amor, agora eu já sei. Depois de amar como eu te amei. Aí eu pensei que sabia tudo, mas aprendi tudo dessa vez. Ao meu beijo te quebrava os dentes. O meu abraço nunca foi quente, 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 quente. É que eu sou rústico. PVC rústico, musical ao vivo rústico, aqui no De Primeira. Rony Rústico. Só tenho músculos. Batemos 1000 likes já batemos 1000 likes. A gente bateu a meta de hoje fácil, assim, tranquilamente. A galera vai soltar. Depois, se vocês não encherem essa live de likes depois disso aqui, PVC. Vocês entenderam o que aconteceu no caso de amor entre Beth Frígida e Rony Rústico, né? Não precisa ser mais explícito do que isso. Deixa a letra nas mensagens que ela já deixa no ar. Eu vou achar o disco disso aqui. Eu vou achar qual é. E se você não deixar o seu like depois dessa cantoria de PVC do nosso Paulo Vinícius Coelho, aí você é um brincante. É que eu acho muito bom essa coisa de você... Só existe um jeito de não envelhecer, cara. Eu prefiro envelhecer. É muito todos. Bom. É isso mesmo. Porque, assim, muito louco, que é uma coisa que foi muito presente para quem viveu os anos 80 e ninguém sabe de onde saiu o Rony Rústico, que é o que o Theo José chama o Rony. Não pegou na arquibancada completamente. As pessoas falam, você falou agora, né? O Theo José conseguiu espalhar, mas não transformou no Rony Rústico. O nome do Rony é Rony. É que o Theo José deve ter vivido intensamente os anos 80. Muito. Isso aí, certamente. Agora, Rony Rústico, que permanece no Palmeiras também por influência muito desse Abel Ferreira que o nosso André Hernan destacou, na entrevista coletiva, teve um momento no qual o Abel começou a falar e se referia aos jogadores do Palmeiras. E ele estava ao lado do Rafael Veiga, um dos grandes caras do jogo. E aí teve esse momento que foi curioso, que o Abel começou a falar das permanências, de querer segurar todo mundo nessa janela, exatamente na linha da informação que o Hernan acabou de dar para a gente. E aí aconteceu esse momento. Vamos ver e ouvir. Mentalmente, mas para isso, como te disse, precisamos muito de ter a nossa base toda. Quando fala base, nós temos uma base. E não é muito difícil perceber qual é a base do Palmeiras. Não é preciso ser muito inteligente. E os outros vamos ter que dar tempo. Porque quando queremos concorrer com... não temos dinheiro para pagar 15 ou 20 milhões de euros. Não temos. Podemos vender jogadores com esse valor porque os temos aqui. Agora, o importante é nós chegarmos neste equilíbrio. Acreditarmos nesta base que temos, que é muito forte. E o clube fez tudo para a assegurar. E eu espero que eles o segurem, não é? O Veiga, que não vá para lado nenhum. Atenção para a careta que o Veiga faz a partir de agora. Ele fala, espero que segure o Veiga. E olha o Veiga segurando para não dar risada. O Rony não vá para lado nenhum. Porque se estes aqui começarem a ir para todo lado, eu também tenho que ir. Não é? Porque eu não faço milagres. Não é? Preciso deles, como eles precisam de mim. E acreditar na nossa base. Agora eu não tenho espaço para todos, não é? Está toda a gente agora... tem que meter o Kevin. Isto aqui não é casa das oportunidades. Isto não é o Big Brother. Isto é preciso trabalhar, é preciso merecer, que é o caso, e depois esperar pelo momento certo, na hora certa. Agora é verdade, nós temos muitos jogadores que começam a sair da base, começa a chegar aqui acima e começa a bater. Temos que tomar decisões que às vezes são difíceis, ter que vender jogadores, mas isto funciona assim e fico contente porque o clube, mesmo quando perde, sabe aquilo que quer, mesmo quando perde tem capacidade de encaixar as críticas, mesmo quando perde sabe aquilo que tem que fazer. Essa declaração é importante do Abel, porque ele fala em segurar os jogadores, eu preciso deles e eles precisam de mim. E aí ele coloca, porque senão
eu também não vou ficar aqui se todo mundo for embora, né? É uma declaração importante, PVC, para além das caretas bem-humoradas do Rafael Veiga. Não, sem dúvida. O Veiga tinha acabado de dar um depoimento muito marcante sobre a relação dele com o Palmeiras, né? Porque ele completou 250 jogos pelo Palmeiras e ele foi perguntado sobre ter sido palmeirense na infância. Quando ele chegou, ele contou a história do avô, que quando estava à beira da morte e o Veiga já era jogador, chamou o Veiga e disse: se você puder, jogue pelo Palmeiras. E ele se emociona contando essa história. Então, ele está fazendo a careta porque pode pintar uma proposta e pode ser bom para ele profissionalmente. Mas ele tinha acabado de dar um depoimento sobre a relação dele com o clube. Mais importante do que o depoimento do Veiga, que só acho a pena valorizar, porque senão vai parecer que o Veiga está querendo ir embora. Ele tinha acabado de dizer como ele gosta de jogar pelo Palmeiras. Ele falou assim: se eu jogasse uma partida no Parque Antártica, eu já teria me dado por satisfeito. Eu joguei 250. Então, é muito marcante o depoimento do Veiga. Mas isso aqui é a parte. Isso é uma conquista tanto do Palmeiras quanto do Flamengo. Olha a conta aqui. Lembra do time do Corinthians de 2015, que foi campeão brasileiro, né? Que era Cássio, Fagner, Gil, Pablo e Arana. Arana no final. E o Wendel, Ralf, Jadson Elias, Renato Augusto e Malcom e Wagner Love. Foi campeão em dezembro. Em janeiro saíram 7 jogadores. Lembra disso? Vamos pegar agora o seguinte. Olha aqui. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz, William Arão, Gerson, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O Flamengo de 2019 tem 7 remanescentes no elenco. Agora vamos fazer outra conta. O Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vinha. Danilo e Zé Rafael. Gabriel Menino, Rafael Veiga, Rony e Luiz Adriano. O Palmeiras campeão de 2020 tem 9 titulares que continuam no elenco. 9. Sabe o que significa isso, né? O futebol brasileiro não chegou no patamar que precisa. A gente precisa parar de achar que se a Arábia Saudita pode ser a maior liga do mundo, o Brasil não pode nem ser a 4ª. Pelo amor de Deus. E a gente não acredita que pode. Mas pode. Era impensável 10 anos atrás que um clube brasileiro campeão da Libertadores de 2020 e outro de 2019 tenham 3 e 4 anos depois 7 e 9 titulares iguais. 7 e 9 titulares que permanecem no elenco. É disso que o Abel está falando. É muito importante a manutenção. O Palmeiras só é mais forte hoje do que era em 2020 porque ele tem a continuidade. E não é porque é mais forte como equipe que vai ganhar a Libertadores. A gente só vai saber dia 4 de novembro. Importantíssima essa conta que o PVC faz, porque realmente a gente cansou de ver times se desmancharem no futebol brasileiro. Faz uma grande temporada, às vezes nem uma temporada com título. Uma temporada acima da média, já vem de 3, 4, 5 jogadores, você já perde toda a essência do time. Realmente é uma lembrança muito importante. Chegou um superchat aqui do Samuel falando o seguinte: entro no UOL e me deparo com PVC cantando. Sensacional. É isso que de primeira te proporciona. É o disco Radioatividade de 1983. É o mesmo disco que tem a 2 Passos do Paraíso. Sabe qual é a 2 Passos do Paraíso? Essa é boa. Estou a 2 passos. É o mesmo disco. Radioatividade que tem a música. A música se chama Bete Frígida. E o namorado da Bete Frígida é que era o Rony Rústico. Que é um daí a origem do apelido citado por... O Theo José já falou sobre esse apelido? Foi isso mesmo? Não, acho que o Theo não falou sobre o Rony Rústico da música, mas é o... Tá. O Rony Rústico é o da música. Boa. PVC trazendo o contexto para a gente entender os apelidos e o PVC musical te brindando com esse grande momento. Na nossa enquete, você continua votando. Vitórias de Inter e Palmeiras pressionam o Fluminense na Libertadores? Sim, 63%. Não, 37%. Quero agradecer vocês que também estão deixando o like. Já batemos a nossa meta de 500. Se vocês quiserem nos ajudar a chegar em 1000, claro que não vamos ficar tristes. E, claro, considere também se inscrever no canal do All Sport. Estamos em campanha rumo a 1 milhão.